Olá a todos. Querido, eu quero pontuar juntamente com você um fato curioso aqui. As pessoas que têm advogado a questão da Terra ser plana, você vai nos vídeos que elas colocam, você tem a possibilidade de comentar, você tem a possibilidade de discordar, como a gente aqui vê muitos comentários. Eu estou com um quadro apenas desse ponto em diante, por isso que você não está vendo o nome de todo mundo, mas está aqui, muitos comentários. Agora, um ponto curioso é que as pessoas que advogam que a Terra é uma esfera, vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Os comentários estão desativados para este vídeo. Esse aqui é um cidadão chamado Leandro Quadros. Vamos ver outro aqui. Esse cidadão aqui também. Olha aqui. Os comentários estão desativados para este vídeo. Tá bom? Esse aqui também é uma pessoa que defende algo que ele não pode provar. E esse aqui também, que é muito conhecido pelo conhecimento bíblico que ele tem, histórico e tudo mais, ele também coloca os seus vídeos, ou outros pegam os vídeos dele, e não deixam comentar. De certa forma, eles se escondem numa penumbra, pois não há... Uma coisa interessante, olha, não há como eles defenderem peremptoriamente. Eles não têm provas, eles têm apenas a crença no que as agências espaciais dizem, no que a história secular impõe. E outra coisa importante, as pessoas que advogam a esfericidade da Terra, a maioria delas são pessoas que elas têm compromisso institucional. São pessoas que estão compromissadas institucionalmente. São aquelas pessoas que elas não podem pensar contra o sistema. Elas estão proibidas, elas estão impedidas de terem seus próprios pensamentos. Os pensamentos que elas têm, elas podem ter sua posição pessoal, mas como ela está compromissada à Constituição, ela não pode manifestar a sua própria posição. Então ela continua repetindo aquilo que já está sendo derrubado. E ela vai continuar até uma seguinte situação, até alguém do meio deles, como já está acontecendo, só que ainda não está densificado, até alguém do meio deles passar a dizer e a proclamar do mesmo jeito, como é inevitável, meu querido, já está com os dias contados. Você vai poder comentar no meu vídeo aí, as pessoas do meu canal vão poder comentar, mas há certas pessoas que elas têm receio, olha, de que comentem no canal dela, porque esse aqui diz o seguinte, eu não quero dar direito de resposta para ninguém no meu canal, mas esse cidadão aqui, ele diz o seguinte, que ele estava aqui na Argentina, deixa eu mostrar para vocês, ele está aqui na Argentina, e ele disse que dessa rua que ele está, a 50 quilômetros, ele não viu o Uruguai. Apenas com os olhos. Ele diz, é uma prova, ele refuta e diz que a Terra é esférica, porque daqui de onde ele estava, na Argentina, ele não conseguiu enxergar a outra margem no Uruguai. Olha aqui. Uruguai, Argentina. Então ele estava bem aqui, ele olhou para o outro lado e não viu. Então, para ele é prova cabal o suficiente de que existe esfericidade na Terra. E todas as pessoas que provam o contrário, ou seja, eles colocam dentro daquele cálculo que os próprios institutos de ensino mostram, olha, para você calcular o quanto de curvatura teria, você joga nessa fórmula, eles fazem tudo isso e não bate. Não bate, meu querido. Por que eu não tenho esse problema? Porque eu não estou preso institucionalmente a nenhum órgão, no sentido assim, alguma escola, alguma faculdade, eu não estou preso, então eu tenho liberdade para pensar. Aquelas pessoas cujos salários dependem de que ela defenda aquela tese, elas continuarão afirmando, mesmo que interiormente elas não mais tenham como sustentar. Mas se você vê a pessoa que está presa a uma escola, presa a uma faculdade, está preso a um sistema, a um governo, ela é obrigada a ter aquela posição. Interessante que eu assisti um vídeo esses dias em que perguntaram a respeito pro Albert Einstein como era ser o homem mais inteligente do mundo. Albert Einstein disse, faça essa pergunta para Nikola Tesla. E perguntaram para Nikola Tesla o que ele acha da teoria da relatividade de Einstein. Ele disse que é um bando de lixo coberto de púrpura, coberto de ouro, que as pessoas adoram como rei, a teoria da relatividade. Não há como localizar isso, não há como fazer o experimento que eles dizem que fazem. Querido, eu preciso trazer esse vídeo para você porque é inevitável. Você que está preso, você que está estudando, pessoa que está estudando, e ele almeja um cargo, ele almeja crescer, infelizmente você está condicionado a ter que repetir a mesma ladainha que disseram para você. Só que tem o seguinte, querido,
Esses dias eu estava na rua, como você deve saber, eu sou evangelista. Esses dias eu estava na rua e eu citei novamente a questão do Daniel 12, que diz que o saber se multiplicará. É inevitável. O saber está se multiplicando. Não há como a pessoa impedir isso. Antes, nós só tínhamos acesso a certo conhecimento se fizéssemos essa ou aquela outra faculdade. Agora não, a gente tem acesso ao conhecimento. Eu venho aqui na internet, por exemplo, você tem há certos assuntos que você só teria acesso de eletrônica se você fizesse um curso de engenharia eletrônica. Mas aqui eu venho de século, eu faço eles miúço para que você compreenda numa linguagem acessível. Por quê? Porque o saber vai se multiplicar, é inevitável, não há como barrar essa força acima do normal que está externando conhecimento para todo lado. Há aqueles que vão pegar conhecimento, vão fazer bom uso, aqueles que vão fazer mau uso, cada um versa de um jeito. Agora o seguinte, o saber está se multiplicando e tem esse lado negativo. Aquelas pessoas que estão presas às instituições, como no caso dessas pessoas aqui, ó, essa pessoa que é um professor, tem muito conhecimento, esse aqui eu não sei o conhecimento que ele tem, mas ele parece ser o ministro do Evangelho, esse aqui também parece que ser o ministro do Evangelho, são pessoas que estão presas às instituições e eles são condicionados, eles são obrigados, porque eles não têm como aferir aquilo que eles defendem. A questão inversa, ou seja, as pessoas que estão dizendo que não existe curvatura, eles têm como aferir. Hoje nós temos acesso a câmeras, nós temos acesso a telescópio, nós temos acesso a coisas que não tínhamos antes. Antigamente era só o sextante que o nego tinha para descobrir certo posicionamento. Hoje não. Já existem cálculos que consideram a densidade atmosférica que tem influência na nossa visão. Não é apenas uma questão de perspectiva. O Sol não some por uma questão de perspectiva, ele some também pela questão da densidade atmosférica. Então são muitas coisas que eu estou pesquisando, eu estou estudando, isso é uma coisa que Deus não deixou eu ficar, é uma mente fechada. Eu não digo, isso aí nada presta, não vai, não, eu vou estudar. Existe uma passagem bíblica que diz assim, claro que ela refere-se intrinsecamente a profecias, mas ela diz, olha, examinai tudo, retende o que é bom. Então eu estou examinando, estou verificando que me enganaram por muito tempo. E agora eu não sou obrigado a ficar todo o tempo enganado. Eu tenho liberdade, eu tenho essa ferramenta aqui da internet para examinar. E você também. Agora, se você já disse, não, eu prefiro ficar com o sistema, pois o sistema advoga isso e eu vou falar do jeito que o sistema diz. Então, querido, aí é com você, como se existe um ditado entre os seres humanos que fala assim, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então eu estou aprendendo, eu não posso dizer tudo a respeito, mas eu estou verificando com as ferramentas que estão ao meu alcance. Estão ao meu alcance. O que a NASA diz, o que a ESA diz, o que a JAXA diz, as outras empresas que dizem que é do governo, mas agem como fosse particular, só eles podem provar. E a gente tem simplesmente que acreditar. Você entende isso? Então existe uma mistura, de fato eles estudam, de fato eles adquirem conhecimento, mas chega um momento que o caráter humano não deixa de existir. Ou seja, vem o fingimento, vem o desejo de dominar, de controlar. Há uma coisa que você precisa saber. Jesus Cristo ele fala pouca vez a respeito de ódio, mas tem uma hora que ele diz que ele odeia, sabe o quê? Os nicolaítas. Sabe por quê? Nicolaítas é um povo que surgiu naquela época que advogavam o ensino de Nicolau. Aí, como nós temos pouquíssimo material do que tinham os nicolaítas, nós ficamos com o nome, que o nome diz muita coisa. Nicolau significa dominador do povo. Inclusive, o nome do tal do chamou de Papai Noel é Nicolau, você sabia? Dominador do povo. Então, Jesus odeia a obra dos nicolaítas, aquelas pessoas que procuram dominar, aquelas pessoas, olha, eu estou fazendo meus projetos, eu vou estudando aqui e eu quero que você saiba, eu quero que você conheça, eu não quero ficar apenas para mim, eu quero revelar, porque está escrito, querido, o saber se multiplicará. E ele está se multiplicando, e isso aqui está vindo à tona, está sendo difícil, já estão começando a dizer que a Terra está diminuindo a velocidade, já estão começando a falar assim, olha, a NASA esses dias divulgou uma nota dizendo que a Terra está diminuindo a sua velocidade, então já estou começando a ver que a força está muito grande e eles não têm como impedir esse veio de conhecimento que todos nós estamos tendo acesso. Você, eu vou continuar estudando, disse para você, sou um estudante inveterado, eu sugiro que você estude, e não fique assim, meu querido, subjugado pelo sistema. O sistema lhe odeia. O sistema, ele, se puder, continua lhe escravizando para que você seja apenas aquela pessoa que faça eles engordarem. E acabou. Você estando lá, obediente, que nem um cachorrinho, está de bom tamanho. Agora, se você começa a pensar, aí você passa a ser um problema. Então, antes que isso aconteça, meu querido, estude,
examine, tire suas próprias conclusões, não fique mais só repetindo o que os outros dizem, porque você não tem como provar a esfericidade da Terra, mas nós temos como provar a planura da mesma, com as potentes câmeras que tem, com a consideração da densidade da atmosfera, tudo isso está sendo levado em consideração e não tem outra saída. Eu sugiro a você que você passe a examinar. Eu não posso dizer que eu sou assim ou assado, eu estou estudando e eu estou sendo pressionado pela potência das informações que estão vindo e que estão ao meu acesso. Se eu disser para você, olha, no lugar tal tem um porte que mede 30 metros e você não puder ir lá, você é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo. Agora, se eu disser, olha, no lugar tal tem um porte de 30 metros e você vai lá com uma regra média, e você confere, realmente tem 30 metros, ele não está mentindo. Tá, querido? Fique com essas observações, não caia nessa situação de pessoas que não podem mudar de opinião, eles têm que dançar conforme a música, eles fazem parte das instituições e eles não podem lutar contra a instituição que paga o salário dele. Considere essa questão. Boa sorte.